Como que vocês administram essa loucura e esse processo hoje de o que comunicar, para quem comunicar, qual marca comunicar, o que é lançamento. Mas eu também não posso deixar de falar da água, que é a água, né? Então, poxa, eu fico pensando na quantidade de feiras, eventos, patrocínios e coisas que vocês têm para divulgar. Material que daqui a pouco os clientes, né, os distribuidores, parceiros pedem para vocês no dia a dia. Então, nesse mar de complexidade, como que é administrar isso? Como que vocês estão divididos em relação ao time de vocês? Estou fazendo várias perguntas juntos, mas aí eu te deixo livre para tu ir respondendo e construindo essa resposta. Como que vocês administram essa loucura lá hoje? Então, a gente tem um time de marketing, que é comunicação e branding, que é quem cuida e é responsável por toda a divulgação dos nossos produtos. E aí, para cada categoria tem uma rede social, então ela se comunica de forma diferente. Mas o importante é a gente saber quem é o público para aquele tipo de marca. Então, cada marca tem uma expressão, cada marca tem um público que a gente direciona. A marca que grita para todo mundo, ela não fala com ninguém hoje. E isso é um baita desafio, é um desafio porque a gente cria, então, uma estrutura, uma lógica para cada marca, e é isso que faz o filtro para qual evento a gente participa, em que momento, em que marca. Eu recebo uma quantidade, me sinto às vezes uma central de atendimento, e é difícil a gente dizer não. Porque a gente gostaria que os nossos produtos estivessem em todos os lugares. Mas a gente tem um orçamento a cumprir, né? A gente tem uma diretriz a cumprir, então a gente otimiza o nosso recurso da melhor forma e com a melhor audiência. Então, assim, às vezes a gente aproveita a audiência de alguns influenciadores para nos ajudar a promover a marca. Mas um influenciador não é o mesmo para todas as marcas, porque, de novo, é muito perfil. E isso é muito bacana, porque e às vezes dá algumas discussões internas que elas são positivas, mas eu nunca ouvi falar nesse influenciador. Mas é que não é para ti. Não é a tua bolha, né? Né? É que não é para ti. Eu também nunca ouvi falar. E aí, quando a gente se depara, né, com esse influenciador numa feira e que tu vê que várias pessoas de diversas idades abordam ele para tirar foto e tal, eu disse, bom, ufa, eu tô no caminho certo. Né? E assim, eu dou autonomia pro time, né? O meu time, Doug, é muito melhor que eu. Eles são muito melhores que eu. Eles são especialistas no que eles fazem. Então, eu aprendo diariamente com eles. Então, a gente tem uma troca muito grande. Então, tem que ter a confiança e a autonomia. E, obviamente que o controle faz parte, mas não o controle pelo controle. Mas é o acompanhamento, a orientação, né? De onde estamos e para onde a gente está indo. Então, ela é uma área muito grande, porque então tem esse pilar de comunicação, que aí pega muito as redes sociais, que é onde a gente abre o diálogo e está o tempo inteiro comunicando 24/7, né? Então a gente responde ali, a gente ouve ali, e ali vem muito insumo onde a gente está e para onde a gente tem que ir. Tem um time que é de produto, que está olhando 24 horas, assim, a tendência, comportamento, junto com o desenvolvimento de mercado, que é quem está olhando, assim, para onde é que está indo o consumidor, onde é que a gente tem oportunidade de mercado. Então, a gente hoje tem muitas ferramentas que nos auxiliam essa leitura. Sim. Então, essa área de produto é uma área muito importante, então, e trabalha juntamente com a indústria para a gente aí sim nascer os nossos produtos. Tem a área de trade, e essa área de trade a gente dividiu ela trade de autosserviço e rota, porque são comportamentos, necessidades diferentes do nosso cliente. E, de novo, a gente olhando para o cliente e a Fruc se especializando frente a essa necessidade. Então, a necessidade do autosserviço não é mesmo de um restaurante, de um bar, de uma padaria. E como é que a gente pode estar olhando isso de forma que a gente possa atender de uma maneira mais qualificada. E tem a parte de merchandising, que eu digo para eles que eles são as nossas vitrines, porque joia no cofre não vende, e a joia, quando vai para a vitrine, as pessoas olham e têm desejo. Então, eles têm a responsabilidade de seguir um planograma, olhar se está precificado, se está bem abastecido, se está limpo, olhar a validade, né, fazer toda essa dinâmica
de uma exposição bem feita, olhar a oportunidade, onde a gente tem uma categoria que pode fazer sentido. Então, no churrasco, a gente pode estar com a nossa Bela Vista ali e a gente lembrar o consumidor que tem esse produto de uma forma muito sutil. Mas quantas vezes a gente vai no super com uma lista e chega e diz, putz, me esqueci. E às vezes, quando a gente coloca um produto, né, que faz sentido do lado do outro, até a gente presta um serviço para essa lista. Então a gente cuida muito isso, né? Não ser invasivo de forma alguma, mas a gente promover essa conexão entre categorias e parceiros mesmo, que estão ali disponíveis e a gente poder tá junto ali no ponto de venda. Então, é um time muito diverso em termos de perfil. Então, isso também é muito interessante, assim, isso nos instiga como líderes, né? Como é que a gente consegue ter uma adaptabilidade a essa geração que é nova, que ela é veloz, que ela é intensa, que ela é super exigente e ela tem uma outra dinâmica de trabalho. Então, quando a gente fala muito de inovação, a inovação passa pela gestão também. Verdade. E sem pessoas, eu acho que a inteligência artificial vem aí para nos instigar, para nos ajudar, mas não para nos substituir. Legal. Acho que algumas funções sim, mas isso acontece desde que o mundo é mundo, né? Com automação em vários aspectos, mas ela vem para nos ajudar e a gente não pode virar as costas para isso. A gente tem que se abraçar a ela, identificar como é que ela pode nos ajudar para nos tornar mais eficientes, mais colaborativos, não para as nossas empresas, mas para a comunidade. Hoje, as empresas têm um papel muito grande de responsabilidade social, que vai além da venda do produto. E isso, de novo, eu estou falando isso porque eu sou porta-voz da Fruc e é o que eu vivo lá dentro. Então, a gente é muito responsável, né, por todo esse contexto que a gente atua, assim. Caramba. Só 2 perguntas rápidas. Quantas pessoas estão no time de marketing hoje? 50 com a área pessoas. De merchandising, com a área de trade, porque né, a gente tem uma empresa terceira que nos ajuda, né? Tá. Então, são muitos pontos de vendas. Então, com terceiros, alguns próprios, com trade, comunicação, merchan, produto. Em torno de 40 a 50 pessoas. Tá. E quantas marcas? E nós estamos falando de Eleve, de Bela Vista, de Água da Pedra, de Contém, Citrus e Tônica, refrigerantes. Água já falei. E Aline? Acho que nós estamos falando aí de... Bela Vista, tu falou. Bela Vista, Isso aí. São 6 marcas, na verdade. 6 marcas, né? Tá, 6 marcas. Então, olha só. Fruquito, que é bebida mista. Acho que nós estamos em 8. Porque o Citrus e Tônica é marca Fruc, marca né? Fruc, Tá. Mas aí divulga, por exemplo, no mesmo perfil. Ou daí também tem o perfil... Não. Aí ele entra dentro da categoria de refrigerantes, assim. Tá. Ele entra ali. Então, olha só, nós estamos falando aí de um time mais ou menos 50 pessoas, internos e externos, divididos em squads separados, né? Isso. Mais ou menos, então, 6 marcas diferentes, com comunicações diferentes, públicos diferentes, personas diferentes. E a gente ainda tem, pelo menos aqui, 3 perfis de pessoas diferentes também. Porque um é o consumidor, o outro é o cliente, que daí é o distribuidor, dono do mercado, enfim, que também deve ser uma rede variada, né, de pessoas que vocês conversam. E os internos, que daí é outro tipo de comunicação também. Então, assim, a gente está falando de uma ramificação absurda de possibilidades, né? E detalhe, dentro desse time de trade, a gente tem uma área de ativos. A gente disponibilizou agora para a Expo Inter em torno de 289 equipamentos. Caramba. São geladeiras. São geladeiras, Entendi. né? Para a gente disponibilizar os nossos produtos gelados. Fora mesas, cadeiras, né? E toda a estrutura. Então, a gente acabou de entregar uma Expo Inter que teve aí recorde de público. Então, a gente tem aí uma malha, né? Com muita qualidade. Então, a gente também está olhando para essa automação desses equipamentos, porque a nossa missão é vender bebida gelada, né? Sim. E a gente tem todo esse cuidado. Então, isso também faz parte do nosso serviço. Né? Então, a gente tem uma loja dentro dos nossos clientes, que é uma loja gelada. Então, a gente tem toda essa dinâmica, por isso tem que ter um time diverso, assim, com esse controle. E são perfis completamente diferentes. Então, desde o cara que está olhando inovação, olhando portfólio, categoria, design, para quem está olhando nossos equipamentos, falando com a nossa necessidade na nossa área de vendas,
que a gente trabalha muito em conjunto. E é uma orquestra interessante de se... Não, eu fico imaginando assim, porque é que tudo isso que a gente está conversando de forma, né, blocada aqui, seriam episódios à parte se a gente fosse aprofundar em cada coisa. Porque só se a gente for pegar esse tópico aí de equipe, de divisão e tudo mais, a gente entra num... daria para fazer uma série, né, com vários episódios aí falando sobre Flug e bebidas. Mas esse ponto da comunicação ele é muito interessante porque é um desafio se comunicar de forma eficiente com todas essas pessoas, todos esses grupos diferentes, assim, né? Especialmente porque também são multicanais, né? Então eu vou a mesma pessoa, mas eu tenho que comunicar com ela em diversos canais diferentes também, né? E a gente vai ajustando, sabe, Doug? Não é porque a gente está naquele evento porque assim, uma coisa é eu estar naquele evento para aquele público. Não necessariamente eu vou compor as minhas redes sociais. Porque senão fica muito doido, fica quase esquizofrênico, né? Então, assim, a rede social é quase como uma vitrine e a gente tem uma orientação, né, de arquitetura de marca. Tá. O que não quer dizer que a gente não esteja em eventos com uma diversidade e tal, porque dependendo ele pode passar uma informação errada. Sim. Então, a gente cuida como é que a gente se posiciona no evento para estar ali, para aquele momento, né? Aquela confraternização, aquela experiência e também como é que essa marca vai estar, né? Se comunicando ali nas nossas redes e em todas as redes sociais o tempo todo, assim. Então, a gente cuida muito, assim, que momento, né? A gente olha muito o calendário. Então, o calendário também é um grande direcionador para tudo isso. Então, é dessa forma, assim, que a gente consegue se organizar como equipe para ter uma diretriz estratégica para cada uma dessas marcas. Loucura. E cada uma com seu espaço. Sim, e vocês fazem alguma coisa de performance no sentido de captação de cliente, aquisição também através das redes sociais? Sim. Ou... A gente consegue monitorar hoje qual é o post que teve mais eficiência, qual é o que teve mais engajamento, qual é o horário que ele entrou que realmente, né, nos traz algo. Se teve algum tema, e a gente aproveita muito alguns temas. Sei lá, aquele celular de uma influenciadora americana que ela botou o gloss, não sei o quê. Aí a gente usou a inteligência artificial e a gente fez uma capinha de celular com a mini Fruc. Não existia. Das pessoas, eu quero essa capinha. Não sei o que, não dá. Daí o celular fica gigante mesmo que seja uma mini. Então a gente aproveita, assim, Barbie, né? Aquela fase da Barbie, a gente botou Barbie, né? Então a gente aproveita um pouco das trends do momento, assim, e a gente navega junto e surfa essa onda exatamente para ter essa dinâmica de diálogo com esse público que nos segue, enfim. Legal. Então a gente está muito atento, assim, época de Oscar, como é que a gente se posiciona com o Fogo Guaraná. A gente sempre traz, né, algumas ondas mundiais que estão acontecendo e aí a gente se posiciona e utiliza junto. Mas em relação à abertura de canais, de novos parceiros, por exemplo, do digital, vocês fazem? Por exemplo, quero abrir um distribuidor novo lá em Minas, sei lá, vou fazer uma campanha específica para abertura de parceiros lá, ou isso é feito só de forma offline? É offline. A gente não tem essa abertura, até porque a gente tem todo um critério para essa abertura, né? Sim, imagino. Porque assim, imagina que eu vou abrir, né? Não, é difícil abrir, então assim, esse critério a gente faz antes. Aí a gente pesquisa quem são os parceiros, tem a mesma cultura, idoneidade, ética, né?